Atos, capítulo 6. Abramos o texto sagrado, a palavra do Senhor, Atos, capítulo 6, e a nossa leitura será do verso 1 até o verso 7. Atos 6, de 1 a 7. O tema do meu sermão hoje é: faça com alegria o que Cristo colocou em suas mãos. Faça com toda a alegria o que Cristo colocou em suas mãos. Vamos continuar caminhando, percorrendo o livro de Atos, e esse é o texto de hoje. Semana passada, o seminarista Leonardo falou de algumas tensões. Ao ler o texto, Lucas demonstrava a nós tensões que estavam oriundas, ocorrendo no texto sagrado. E hoje parece que Lucas também vai colocar algumas tensões que a igreja primitiva está vivendo. Eu falei também algumas semanas atrás, já não me lembro se 2 ou 3 semanas atrás, que Satanás vem investindo seus ataques contra a igreja de Jesus, desde os primórdios, desde o início da igreja, até agora, e assim será até o final. Satanás tem lançado setas numa tentativa de destruir a igreja de Cristo. E semanas atrás nós vimos que essa seta de Satanás vem de fora para dentro da igreja, quando os líderes judaicos perseguem os seus líderes, a igreja de Cristo. Uma perseguição de fora para dentro. Mas com o percorrer do texto, nós vimos também, 2 semanas atrás, que Satanás, na sua diversa estratégia de minar a igreja, ele também lança as setas de dentro da igreja. São setas que não vêm de fora, mas estão dentro da igreja. E vocês vão se lembrar, o pecado da hipocrisia de Ananias e Safira. Por isso o Senhor ali fulminou-os, para que esse pecado não pudesse proliferar como um fermento que leveda toda a massa. O ataque de Satanás, primeiro é de fora para dentro, o segundo é de dentro mesmo, uma implosão. E hoje parece que nós vamos ver mais um ataque de Satanás, de novo de dentro. Tantas vezes nós estamos preocupados com as setas e Satanás atacando de fora, mas quantas vezes o ataque vem de dentro? Baixamos a guarda dizendo que estamos aqui, está tudo bem, temos que estar de olho nos de fora, nos ataques que vêm externos. Mas Lucas vem narrando aqui agora, teve um ataque externo, mas os 2 ataques de Satanás foram agora internos, dentro da igreja. Pecados dentro da igreja. É uma tentativa de Satanás de destruir e parar o avanço da igreja de Cristo. Antes de ler o texto, permita-me ainda dar a vocês 2 considerações iniciais. A primeira: a Bíblia não é um livro como um conto de fadas, que tudo é lindo, maravilhoso e belo. A Bíblia não é assim. A Bíblia relata pecados de homens e mulheres de Deus. A Bíblia relata pecados que ocorreram dentro da igreja. A Bíblia relata pecados de Judas, um discípulo de Jesus, do meio do colegiado de Jesus. A Bíblia relata que Pedro, o apóstolo, o líder da igreja, negou o Senhor. Se você ver outros livros de outras religiões, chamados também livros sagrados, como por exemplo o Alcorão dos muçulmanos, os profetas são lindos e maravilhosos, não tem erros. Tudo é lindo e maravilhoso. A religião é perfeita. Na Bíblia não. A Bíblia mostra os erros dos seus líderes, mostra o pecado do seu povo, mostra os dessabores que o povo de Deus passa.
A Bíblia não é um livro de contos. A Bíblia é verdadeira e real. Então Lucas já mostrou para nós, Ananias e Safira, dentro da igreja, cheios de hipocrisia. E agora Lucas vai mostrar um outro pecado dentro da igreja. Porque a igreja de Jesus é imperfeita. Porque aqueles homens e mulheres do passado eram imperfeitos. E a igreja de Jesus continua sendo imperfeita. Por quê? Porque nós estamos aqui. Homens e mulheres imperfeitos. Minha segunda consideração desse texto. Esse texto ficou conhecido como a instituição dos diáconos. Se tem uma coisa que Lucas não quer falar nesse texto é sobre diáconos. Nada contra os diáconos. Lucas não tem nada contra os diáconos. A instituição do ofício de diácono ou do diaconato vem depois, mas no livro de Atos não vai aparecer. Talvez na sua Bíblia está como a minha, instituição dos diáconos. Isso não é inspirado por Deus. Isso é uma nota que o autor aqui, o que estava editando a Bíblia, colocou. Mas esse texto não está falando sobre diáconos. A confusão traz para os exegetas, os pastores e os que ensinam, porque aparece 3 vezes a palavra diáconos. Mas é a palavra grega diáconos, que significa servir. Mas não está falando do ofício de diácono. Por exemplo, a palavra vai aparecer, diáconos, para aqueles 7 irmãos que vão servir as mesas, mas essa palavra também vai aparecer no mesmo texto para os apóstolos, que eles dizem, nós vamos servir a palavra, nós vamos diaconar a palavra. Então, não é um texto sobre os diáconos, por mais que todos, ou quase todos, estejam em comum acordo, dizendo que esse é um texto sobre diáconos. Vou fazer um parêntese aqui. Esse foi o texto que eu preguei na posse do pastor que me antecedeu aqui. Pastor Adir foi pastor, foi levado desta igreja, foi assumir um ministério lá em Cascavel. E ele me convidou, eu não era o pastor dessa igreja, ele me convidou para ser o pregador daquela noite de posse dele em Cascavel. Eu não tinha qualquer relação com a Igreja Batista Itaipu. Ouvia falar de vocês assim, rumores, umas coisas boas, umas coisas ruins. Mas fui lá pregar na posse do pastor Adir. Preguei exatamente esse texto que vou pregar hoje. Passados-se alguns meses, a diretoria dessa igreja me convidou para ajudá-los no ministério de modo interino, de modo temporário, passageiro. E a primeira pregação que eu fiz nessa igreja de modo interino foi esse texto. Eu sei que os irmãos não se lembram mais, já estão bem velhinhos, né? Já passou algum tempo, então foi exatamente. Feche parênteses. E hoje caímos nesse texto. Deixa eu ler o texto e expô-lo a vocês. Eu dividi em 3 partes. A primeira parte é o problema, verso 1. A segunda parte é a resolução de 2 a 4, do verso 2 ao verso 6, perdão. E a terceira parte desse sermão é o resultado, o problema, a resolução e o resultado que está no verso 7. Acompanha-me na leitura que diz assim, a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é certo, não é razoável, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria.
os quais encarregaremos a este serviço. Quanto a nós, os apóstolos, os líderes, os pastores daquela igreja, nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Então elegeram a Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão. Olha o Timão aqui, gente. Timão, Pármenas, o Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos, pois, perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé ou à palavra. Amém. Que Deus abençoe seu santo texto e nos abençoe nessa reflexão de hoje para a sua glória. Amém. Pois bem, o texto é simples, mas as implicações do texto são profundas. Eu queria chamar a sua atenção e observarmos essas três divisões dentro do texto. A primeira, o problema. E aqui, já no problema do verso 1, nós já identificamos a primeira tensão. A tensão aqui do verso 1 é: o pecado vai paralisar o avanço da igreja? A igreja está crescendo, a igreja está em movimento, mas também há pecado na igreja. Então a pergunta é, a tensão é: o pecado vai paralisar o avanço da igreja de Jesus? Veja como Lucas começa essa sessão do verso 6. O número de discípulos crescia, multiplicava, não era nem somava, era multiplicação. Lucas vem desde o começo de Atos fazendo a contagem. Ele começa com 120 discípulos. Depois ele diz que são acrescentados quase cerca de 3.000 discípulos. Depois, com outra ação, com a outra pregação de Pedro, são mais de 5.000 discípulos. Agora Lucas perdeu a conta. Ele não vai usar mais nenhum número, e todas as vezes agora que ele for se relatar a essa contagem, ele vai dizer uma multidão de discípulos, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando. Nós lemos semanas anteriores, no capítulo 4, verso 32, dizendo: da multidão dos que creram, era um só coração e alma. É uma multidão, gente. É um número incontável de pessoas, e Lucas começa narrando para nós: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que a igreja de hoje sofre de dois males em relação ao crescimento numérico. Primeiro, diz o reverendo, que a igreja sofre de um mal chamado numerolatria. A igreja idolatra os números. A igreja quer ter muitos números. A igreja quer ter muita gente, muita multidão. Mas segundo o pastor, não é para trazer discípulos aos pés de Jesus, para o reino de Deus avançar. A numerolatria da igreja é por poder, é por fama, é político. É por vaidade, para dizer: a nossa igreja tem não sei quantos membros, a nossa denominação agora é a primeira de número de fiéis no Brasil. Vaidade. Igrejas que corrompem a mensagem porque querem atrair muita gente. Isso é um mal. A numerolatria, idolatrar os números. Segundo o reverendo Hernandes, vai dizer também que o outro mal que tem assolado a igreja é a numerofobia. Se de um lado a gente tem a numerolatria, de um outro lado a gente tem a numerofobia. Igrejas que têm medo do crescimento.
fobia do crescimento, igrejas que não querem crescer, igrejas que querem permanecer como estão, aqueles números de irmãos, aqueles fundadores, aquelas famílias unidas, não querem gente de fora. Gente nova que não entende a nossa cultura, gente nova que não entende a nossa liturgia, gente nova que vem com seus conceitos e preconceitos. Não queremos manter a igrejinha daquele jeito gostosinho, aqueles mesmos líderes, aquelas mesmas pessoas, aquelas mesmas coisas acontecendo. Não queremos crescimento, não evangelizam, não discipulam, não veem o reino de Deus como um acréscimo de novos discípulos. A igreja deve crescer como uma criança saudável, de modo saudável. Porque a igreja, quando cresce, é o reino de Deus crescendo. É a glória de Deus sendo manifestada, são vidas sendo transformadas. Então nós não podemos ter numerolatria, mas também não podemos ter numerofobia. A igreja de Cristo cresce porque ela é um ser vivo. Ela é viva, ela não está morta. O Deus da igreja, o cabeça da igreja é vivo, os membros são vivos, a mensagem é viva, o Espírito Santo é vivo, e isso deve crescer de modo saudável. Mas perceba o texto, fica de olho comigo no verso 1 ainda, porque estamos vendo o problema. Crescia, multiplicava-se o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração. Quando cresce o número de pessoas, cresce também o número de problemas. Cresce o número de pessoas, cresce-se o número de aconselhamento. Cresce o número de discípulos, cresce a responsabilidade e o cuidado exigido no pastoreio do rebanho. Cresce-se o número de discípulos, cresce também a demanda do discipulado. Cresce-se o número de discípulos, cresce o número de problemas. Veja o problema agora. Crescia a multidão, a multiplicação dos números de discípulos, então houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Este é o problema desta igreja. A igreja, naqueles primeiros dias, era composta basicamente por dois grupos. Os helenistas, que também eram judeus, mas eles foram criados fora de Israel. Esses helenistas, eles viveram e nasceram num contexto, numa cultura grega. Falavam o grego, provavelmente também falavam o idioma hebraico, mas a língua primeira desses meninos e meninas, dessa geração que nasceu fora de Israel, por isso são chamados de helenistas. É uma cultura diferente, é uma língua diferente, mas agora que eles vieram a Jerusalém, no dia do descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles foram alcançados pelo Evangelho, eles são agora inseridos na igreja. Mas não é apenas esse grupo que tem na igreja. Há um grupo também de hebreus. Eles diziam o judeu raiz, que nasceu na região, ou que nasceu dentro de Israel, que foi influenciado pela cultura dos hebreus, que falava o aramaico e o hebraico. Esses dois grupos já tinham uma rixa antes da igreja. Já no judaísmo já havia essa divisão. Um já olhava para o outro com desconfiança, com discriminação. E o Senhor Jesus vem e alcança ambos, tanto os hebreus como os hebreus, judeus helenistas que falavam grego, e eles estão agora dentro da igreja. E quando eles estão dentro da igreja, choque. Choque. O problema não era o idioma, o problema era uma rixa racial, cultural, ideológica. E aí a situação começa a piorar dentro da igreja.
o verso 1 diz que as viúvas helenistas começaram a murmurar, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição. Lembra que havia muita necessidade na igreja, ao ponto de Barnabé e outros irmãos venderem propriedade para suprir os irmãos, e essa distribuição estava sendo feita então, e as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas, e elas começam então a murmurar. A palavra murmurar aqui é muito importante para nós. A palavra murmurar aqui no grego é falar pelas escondidas. Murmurar aqui significa resmungar. Murmurar aqui significa falar por trás, falar no velado. Na linguagem de hoje é fofocar. Essas viúvas estavam sendo lesadas, sim. Estavam sendo esquecidas, sim, mas a ação delas, a maneira que elas tentaram resolver isso foi pecaminosa. Ao invés de elas irem aos apóstolos, ao invés de elas falarem diante da igreja que elas estavam sendo omitidas, que elas estavam sendo prejudicadas, elas começaram a falar pelo corredor. Começou a fazer montinho, blá, 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 daqui e ali. Olha, eu sou viúva, helenita. Dos hebreus tem mais, a cesta básica deles vem mais coisas, a cesta básica deles vem extrato de tomate, a nossa não vem. Vem macarrão, a nossa não vem. E uma falava para a outra. E começou um burburinho no meio da igreja. E começou uma fofocaiada dentro da igreja. Começou um pecado. E começou a dividir a igreja. Porque é exatamente isso que o pecado faz, é exatamente isso que a murmuração faz, é exatamente isso que a fofoca faz, divide a igreja. Tem um grupo sendo lesado, mas esse grupo que estava sendo lesado agiu ou reagiu de modo pecaminoso. O problema era legítimo, a priorização estava acontecendo. Mas as viúvas de fala grega reagiram com pecado. E aqui está uma atenção. A igreja vai continuar unida ou a igreja agora vai rachar e se dividir? Aquelas mulheres agiram de modo errado. E aqui eu trago já algumas aplicações para nós. 2 pecados ali marcados. Primeiro, a maledicência de falar pelas costas. A murmuração. A fala que não edifica. A boca que, ao invés de ser boca para louvar ao Senhor, está sendo uma boca agora emprestada para uma tentativa de destruir a igreja. Aquela murmuração havia se tornado boca de Satanás dentro da igreja. Irmãos e irmãs, Satanás não pode possuir um cristão. É impossível um cristão ser endemoniado no sentido de ser possesso. Mas um cristão pode ser usado por Satanás. Lembra-se de próprio Pedro, quando Jesus disse que ia morrer, ia para a cruz para salvar os pecadores. Pedro diz: de modo nenhum o Senhor vai para a cruz. E o Senhor disse: afasta-te de mim, Satanás. Não era que Pedro estava possesso por Satanás, mas era que Pedro estava com a ideia de Satanás. Pedro estava emprestando a sua boca a Satanás. E quantas vezes, irmãos, na igreja, quando nós murmuramos, quando nós fofocamos, quando nós ficamos conversando pelo corredor, conversas que não edificam o reino de Deus, nós estamos sendo um instrumento não de Deus, mas de Satanás. A nossa boca, que deveria ser boca para proclamar o reino de Deus, como nós cantamos, a nossa boca se torna uma flecha de Satanás,
para matar a igreja, para destruir a igreja. Aquelas mulheres estavam sendo lesadas, mas a reação delas foram erradas e equivocadas. Irmão e irmã, essa igreja aqui, como uma igreja primitiva, não é perfeita. Tem problemas, tem pecados. Pode lesar a sua vida. Qual é a maneira correta, então, de tratar isso? Ficar falando? Ficar murmurando? Ficar fofocando? Não. A melhor maneira correta é procurar os líderes da igreja, ou procurar o irmão da igreja, e acertar as coisas, e não dar brecha para Satanás entrar no nosso meio com blá, 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 blá. Elas não foram mulheres piedosas, porque não resolveram a situação de modo piedoso. A fala delas não estava ajudando em nada. Então, irmão e irmã, se você vê algo na igreja, não fique falando, vá resolver o problema. Vá falar aos líderes. Nós temos diretoria, nós temos diáconos, nós temos pastores, seminaristas, nós temos líderes de ministério. Está vendo um problema no ministério? Ao invés de ficar falando, ao invés de ficar defamando, ao invés de ficar fofocando, vá até o irmão, fale com o irmão. É assim que resolve esse problema na igreja, porque senão Satanás vai entrar no nosso meio e vai impedir o crescimento da igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ver um problema e camuflar o problema. Eu não estou dizendo que você tem que olhar e ver talvez um pecado e vistas grossas. Não. Eu estou dizendo que você tem que resolver os conflitos na igreja de modo santo e piedoso. Porque Satanás está no nosso meio também, procurando uma brecha para destruir a igreja, para impedir o avanço da igreja, para causar uma tensão entre nós. Não podemos dar essa brecha a ele. Mas há um segundo pecado aqui. O pecado da discriminação. O pecado do racismo. As pessoas que estavam distribuindo as cestas, fazendo a distribuição diária, que estavam priorizando os hebreus, provavelmente, o texto não dá toda a clareza, mas provavelmente eram hebreus. E eles estavam priorizando as mulheres, as viúvas hebreias, porque eles estavam discriminando as irmãs helenistas. A palavra esquecidas, no verso 1 ainda, não é uma ideia no grego de assim, passou desapercebido, foi sem querer. Não. A palavra grega que aparece aqui para essa palavra, que elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, a palavra aqui é negligenciar de modo intencional. O pecado daquele povo foi intencional, dizendo: você é hebreia ou você é helenista? Se você é hebreia, a cesta melhor é sua. Se você fala aramaico, você tem a prioridade. Se você é um hebreu dos hebreus, uma hebreia de hebreia, você passa na frente. As helenistas esperam a sobra. Era um pecado tendencial, era um pecado de racismo. Por mais que eles fossem judeus ambos, mas um tinha rixa contra o outro. Discriminação dentro da igreja. Mas você disse, mas isso não poderia acontecer, e eu concordo com você, isso não poderia acontecer, mas aconteceu e acontece ainda hoje, porque nós não somos perfeitos. O nosso coração ainda caído tem discriminação. O nosso coração ainda caído tem preferência de raças. Não deveria.
Porque quando nós somos do corpo de Cristo, quando nós somos a família de Cristo, já não há mais judeu nem grego, não há mais aquele ou aquela, nós somos agora um povo em Cristo, nós somos a família de Deus, diferentes sim, mas debaixo do mesmo sangue. E a minha aplicação aqui, irmãos, é que não podemos permitir racismo, discriminação e preconceito dentro da igreja. Seja qual for ele o tipo de racismo, seja por causa da cor da pele da pessoa, seja por causa, talvez, da condição econômica da pessoa, não podemos permitir. Vai acontecer, vai, mas nós não podemos apagar, nós não podemos camuflar, nós não podemos fingir que está tudo bem, nós temos que tratar. Porque senão isso se torna uma tensão dentro da igreja, e Satanás usa dessas coisas para impedir o avanço do reino. Não deve haver no meio do povo de Deus qualquer tipo de discriminação ou de racismo. John Piper, escrevendo o seu livro Contra o Racismo, diz assim: o racismo, abre aspas, o racismo e o sentimento superior da raça têm sido elementos trágicos da condição humana desde a queda no mundo inteiro. E cada vez que esses elementos, racismo e sentimento de superioridade racial, aparecem, se manifestam, encontramos ali um coração incrédulo que resiste à graça e à misericórdia de Deus. Se nós agirmos ou continuarmos a agir de modo que estamos discriminando uns irmãos, seja por causa da pele dele e da cor, seja por causa da sua condição social, seja do que for, nós estamos com o coração incrédulo, que não glorifica a Deus. Aqui no nosso meio, deve ser, somos um só povo. Somos diferentes, temos línguas diferentes aqui, temos irmãos de culturas diferentes aqui, temos irmãos de posição social, financeira diferente aqui, mas nós não somos diferentes no outro sentido, porque nós estamos debaixo do mesmo Cristo, do mesmo sangue. Sabe que tem sido ou se tornado comum em algumas igrejas o preconceito econômico. Irmãos que têm uma condição social mais abastarda, só querem estar com esses irmãos que também têm uma condição mais abastarda. Está errado, irmãos? Nós somos uma igreja, nós devemos ter comunhão com todos os irmãos. Obviamente que nós temos laços talvez maiores, talvez temos mais intimidade com alguns, e isso é totalmente natural. Isso aconteceu entre Jesus e seus apóstolos, mas nós temos que ter comunhão com todos. Mas o outro lado também é verdade. Temos irmãos que têm uma condição financeira inferior e diz: com esses riquinhos da igreja eu não me meto. Preconceito, discriminação, pecado. Nós não podemos permitir que qualquer coisa entre como uma parede no meio da nossa comunhão, seja qualquer outra coisa, nós não podemos, nós somos irmãos. Não quero saber a sua cor, eu não quero saber a sua condição social, eu não quero saber a sua posição intelectual, eu não quero saber a sua posição política, eu sei que eu sou um com você, nós somos o corpo de Cristo. Temos diferenças, temos culturas diferentes, temos status sociais diferentes, mas nós somos um só em Cristo. Satanás quer destruir a sua igreja ao dividi-la, seja pela murmuração ou seja pelo pecado da discriminação.
Se você tem discriminado alguém na igreja, seja por causa da cor, seja por causa do status social, ou seja por qualquer outra coisa, irmão, coloque isso por terra, em nome de Jesus, porque senão isso pode ser uma semente que pode crescer e prosperar e impedir o avanço do reino de Cristo. Esta era a tensão do problema. Será que a igreja vai avançar? Ou ela vai ser barrada por causa do pecado da fofoca e da murmuração e o pecado da discriminação? Vamos para o segundo momento do texto, que é a resolução. Como isso vai acontecer? Aí nós temos a segunda tensão. Como os apóstolos e a igreja vai resolver esse problema? Vão passar panos quentes? Vão fazer vistas grossas? Vão dizer assim, está tudo bem? Como eles vão resolver isso? Esta é a tensão agora. E aqui nós entramos no segundo momento, a resolução, que está do verso 2 ao verso 6. Diz assim, verso 2. Então os 12 apóstolos, que eram os líderes, os pastores daquela igreja, convocaram a comunidade dos discípulos. Fizeram uma assembleia. Está vendo que nós batistas seguimos aqui? A assembleia está na Bíblia. Reunião, a ideia aqui parece que é uma reunião extra. Não era aquela reunião que eles tinham normalmente, mas aqui é chamado a congregação, os discípulos, para uma reunião, para resolver essa situação. E os apóstolos, cheios de sabedoria, vão resolver esse problema de modo gracioso. Mas não só isso, eles não apenas vão resolver essa questão, mas eles vão deixar um parâmetro para nós, para o ministério pastoral. Nessa resolução desse conflito, nesse momento da tensão, os apóstolos vão tomar uma atitude sábia que vai se tornar agora um parâmetro para toda a igreja em questões do relação ao ministério pastoral. Isso não significa que o pastor é apóstolo. Aqueles homens estavam fazendo o papel pastoral. E veja a sabedoria deles no verso 2. Não é certo. Parece que o problema chegou até eles. Do modo errado, mas chegou. Então eles, quando tiveram acesso ao problema, eles reuniram a igreja e eles começam falando assim: não está correto o pecado. Eles não falam do pecado aqui. Não está correto, não é razoável, não é certo que nós, os apóstolos ou os pastores, abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Os apóstolos já chegam colocando coluna, dizendo: olha aqui, eu não sei se havia alguma expectativa, eu não sei se alguém já havia dito a ele: ô apóstolo Pedro, João, Tiago, vocês têm que ir lá servir a mesa. Está tendo discriminação lá, está tendo murmuração, o pau está comendo lá, vamos lá, pastores. Eu não sei se havia essa expectativa ou essa cobrança, mas eu sei que eles foram muito sábios e eles começam tratando desse problema da igreja, falando de uma coluna da igreja, que é o ministério pastoral, dizendo: nós, os pastores desta igreja, nós não vamos abandonar a palavra, nós não vamos abandonar a oração para servir as mesas. Isso vai ser um pilar para nós. Verso 4. E quanto a nós, eles repetem, os pastores, os apóstolos, nós nos consagraremos. A palavra consagrar aqui é estar separado, estar de tempo dedicado intencional. Nós vamos nos consagrar, nos dedicar a duas coisas, igreja: à oração e ao ensino ou ao ministério da palavra. Este é o chamado pastoral primordial.
O pastor deve ser alguém que é dedicado à palavra de Deus. Os pastores devem ser alguém que são dedicados à oração. E aqui John Stott vai dizer que aqui está a tensão, aqui está o ataque de Satanás. Satanás queria desfocar os pastores. Satanás queria roubar a prioridade do ministério pastoral. Satanás queria empurrar os pastores para cuidar das viúvas, para cuidar das mesas, para cuidar da distribuição, para que o púlpito fosse fraco, para que o tempo de oração fosse consumido por outras coisas, para que a dedicação à palavra e à oração fosse substituído por coisas bonitas e boas e saudáveis, que é cuidar de viúvas, que é cuidar da distribuição, que é cuidar do ministério de misericórdia da igreja. Mas esses homens tiveram uma direção do Espírito e falaram: essa não é a prioridade do ministério pastoral. A igreja precisa entender isso. Algumas interpretações equivocadas saem desse texto. E eu já ouvi de alguns colegas, inclusive, não apenas de lê-las. Primeira interpretação equivocada. Alguns acham que os pastores estão dando uma de elite. Nós vamos nos dedicar à palavra. Cuidar da mesa, ralé. Qualquer um faz isso. Nós vamos cuidar da pregação, da oração. O ministério pastoral da palavra e oração é o mais importante da igreja. O resto, ralé. Não é isso que esse texto está falando. E nós vamos ver por quê. Segunda interpretação equivocada, alguém pode pensar que os pastores queriam vida fácil. Eu já vi um irmão dizendo isso. Lucas, segundo aquele irmão estava interpretando essa página, está dizendo, Lucas está repreendendo os pastores, que são preguiçosos, não querem botar a mão na massa. Eles querem vida boa, orar e pregar. Ou é o sonho de qualquer pessoa. Não é isso que esse texto está falando. Esse texto não está dizendo que os pastores precisam ser homens intelectuais, da academia, que assim só estudam por estudar. Não é isso. Não está dizendo que os pastores não podem pegar com a mão na massa. Não é isso. É outra coisa que está em jogo aqui. Terceiro erro equívoco desse texto, dessa interpretação desse texto, é que alguns vão dizer: não, o ministério pastoral tem que dar prioridade total aos necessitados. As viúvas ali eram as necessitadas, então o ministério pastoral tem que dar total prioridade aos necessitados, porque na verdade pessoas são mais importantes, e a gente vem com esse discurso, que é bom, que é certo, que tem que ter cuidado mesmo com os necessitados, mas aqui o Espírito Santo está dizendo por meio de Lucas, na boca de Lucas, a prioridade do ministério pastoral não é esta. O ponto aqui é prioridades, não é urgências. Tudo na igreja é urgente, irmão. Tudo. Porque são vidas. Mas se os líderes da igreja, se os pastores da igreja forem apenas priorizar o que é urgente, eles vão deixar de fazer o que é fundamental. Porque nem sempre o urgente é o fundamental. Essas pessoas se equivocam, porque não entendem e não sabem o que é o ministério pastoral. Não havia desprezo algum dos apóstolos, tanto que na hora de escolher, eles falam: escolham qualquer um faz isso aí, é isso? Eles dizem, para servir as mesas, e não confunda servir as mesas aqui com as mesas da ceia. Assistência que eles estão falando, misericórdia. Não pode ser qualquer um, diz os apóstolos. Não é qualquer coisa,
Não é que o ministério pastoral da oração e da palavra está aqui e o ministério da misericórdia, da ação, da boa ação está aqui. Não. Os pastores daquela igreja estão dizendo: escolham entre vocês, mas pessoas especiais, pessoas que têm que ser de boa reputação, que têm bom testemunho, pessoas que não vão ser discriminadoras, pessoas que têm compaixão, pessoas que são cheias do Espírito Santo. Não pode ser qualquer pessoa para o ministério das mesas, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E por fim eles dizem: tem que ser alguém cheio de sabedoria. A sabedoria aqui não estava falando da sabedoria de ser uma pessoa letrada, de ser uma pessoa estudada, de ser uma pessoa acadêmica. Não é essa sabedoria aqui. A sabedoria que ele está falando aqui era de alguém que conhecia a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Então perceba, para servir as mesas, os apóstolos dizendo: tem que ser gente qualificada, tem que ser gente cheia do Espírito Santo, tem que ser gente de bom testemunho, para os de fora e para os de dentro, tem que ser alguém que conhece a palavra de Deus. Nos versículos posteriores, no 10, vai dizer que Estevão era cheio de sabedoria e ele era pregador. Ele falava, ele conhecia o Antigo Testamento de ponta a ponta, então ele prega o Antigo Testamento para o Sinédrio e vai ser apedrejado daqui a pouco. Não é a questão, irmãos, de um é mais importante que o outro. O ponto aqui é o fundamento. Qual é o fundamento do ministério pastoral? E eles escolhem, veja o verso 3: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedorias, o qual ficarão responsáveis, encarregados por esta diaconia, por esse serviço. Olha o verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade. Toda a comunidade diz: amém, amém e amém. Vamos escolher 7 homens, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, cheios de boa reputação, para este ministério. Porque também este é um ministério na igreja. Assim como existe o ministério pastoral na igreja, existem outros ministérios na igreja, e não tem grau de importância aqui. Pois bem, tensão resolvida, com a sabedoria dos apóstolos e a decisão da igreja. Esses homens são eleitos, escolhidos e mãos à obra, e eles vão trabalhar. Caminho para o final desse sermão, entrando agora na minha terceira parte. Nós vimos o problema, vimos a resolução, e agora vamos ver o resultado. Mas até agora a primeira tensão não foi respondida ainda. A segunda foi. A segunda tensão era como os apóstolos vão lidar com isso. Eles vão largar a palavra e a oração para dedicar à mesa? Não, eles não fizeram. Elegeram outros. Tensão resolvida. Mas a tensão anterior ainda continua, a primeira. Será que a igreja vai avançar? Será que a igreja continuar a crescer? Será que a igreja vai continuar a dar testemunho? Nada foi falado ainda. Verso 7 vai responder essa palavra agora. O resultado é, verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se o número dos discípulos, e muitíssimos sacerdotes também passaram a obedecer à fé e à palavra. A igreja venceu. A igreja saiu dessa. Problema resolvido, os apóstolos com as suas funções, os pastores,
A igreja envolvida, cuidando da mesa do Senhor, cuidando da distribuição. Não há mais discriminação, não há mais racismo, não há mais murmuração, não há mais hipocrisia. A igreja cresce. Mas tem um detalhe aqui no verso 7. Não é apenas o crescimento numérico. Parece-me que Lucas está colocando duas coisas aqui. Primeiro ele diz: crescia a palavra de Deus. Eu fui pesquisar esse verbo crescia. Esse verbo também apareceu em algumas outras vezes no Novo Testamento, dando a ideia que é um crescimento interno, um amadurecimento. A palavra de Deus estava crescendo fora, sim, mas também a palavra de Deus estava crescendo dentro dos irmãos. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses? Habite em vós ricamente, abundantemente a palavra de Cristo. Aquela igreja estava deixando de ser uma igreja rasa, estava sendo uma igreja que a palavra de Deus estava fluindo de dentro para fora. A palavra de Deus estava transformando as vidas, os corações. O pecado já estava sendo confrontado, porque a palavra de Deus estava crescendo, e quando a palavra de Deus está crescendo dentro de nós, não há espaço para discriminação, não há espaço para racismo, não há espaço para fofoca, para picuinhas, para murmuração, não há espaço para hipocrisia. A palavra crescia no meio da igreja. Parece-me que Lucas quer dizer aqui que a igreja estava cheia da palavra. Não do conhecimento apenas, mas cheio da palavra. E quando nós estamos cheios da palavra, o que nós fazemos? Nós compartilhamos a palavra. Aí vem o segundo momento aqui, veja. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, mas se multiplicava o número dos discípulos. Irmãos, irmãs, igreja, não tem como a palavra de Deus crescer fora, se ela não cresce dentro. Nós jamais vamos ser proclamadores da palavra se a palavra não nos tomou por completo. Se nós não estamos cheios da palavra, nós não vamos falar da palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio, e tantas vezes nosso coração está cheio de tantas coisas. O coração daqueles irmãos, parece-me que estavam cheios da palavra, e eles estavam proclamando a palavra, e se multiplicava o número de discípulos. Veja o detalhe de Lucas. Muitíssimos, não é pouco, tá? A palavra muitíssimo aqui no grego, sabe o que significa? Muitíssimo. Muitíssimo. Sacerdotes. Aqueles que diziam, essa é uma fé do povão, essa é uma fé dos iletrados. A igreja se reunia no começo onde? No templo. Os sacerdotes trabalhavam onde? No templo. Qual era o trabalho dos sacerdotes? Receber o sacrifício e apresentar o sacrifício do povo de Deus ao Deus de Israel e interceder pelo povo. E eles estão fazendo o sacrifício lá, e corta a cabeça do cordeiro, e pegam um pássaro, e faz sacrifício, e queima, e nos separa a gordura, e faz uma opção de coisa, e a igreja está lá, está reunida, os apóstolos estão pregando, testemunhos estão acontecendo, sinais e prodígios, e esses sacerdotes estão vendo, e o Espírito Santo começou a tocar a vida desses homens, e não eram poucos, diz Lucas, muitos dos sacerdotes, muitos que estavam lá impregnados no judaísmo, agora são seguidores de Jesus. O tiro de Satanás contra a igreja saiu pela culatra. Por favor, depois alguém explica aos nossos estrangeiros aqui, Youssef, Mari, que estão chegando, o que é um tiro sair pela culatra. Satanás mirou acertar a igreja com murmuração e racismo, hipocrisia,
e discriminação. Tirar o foco dos pastores. O Espírito Santo não permitiu. E esse tiro saiu pela culatra, porque a igreja, ao invés de parar, e aqui agora eu estou respondendo a nossa atenção primeira, a igreja não parou. A igreja avançou, porque a igreja é de Cristo. É Ele que está à frente de nós. É Ele que é o cabeça, é Ele quem defende a sua igreja, é Ele quem edifica a sua igreja, é Ele quem se deu pela sua igreja, é Ele quem está cuidando do seu rebanho, porque os pastores, os líderes, os irmãos, somos fracos, somos imperfeitos, mas o cabeça da igreja é perfeito, o cabeça da igreja é poderoso, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, está à frente do seu povo, e Ele trouxe vitória para a igreja crescia dentro para fora. Muitíssimos sacerdotes estavam recebendo a palavra e confiando em Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, a luta contra Satanás não parou lá e nem parou ao longo da igreja. Hoje nós estamos lutando. Hoje Satanás está atacando a igreja e ele não vai parar, e cabe a nós, no poder do Espírito, no poder e na força de Jesus, se levantar, confessar os nossos pecados, corrigir a nossa vida, nos enchermos da palavra, proclamando a palavra para o avanço da igreja. Termino com 3 breves considerações. Primeira, foi por causa daquele problema, daquele pecado, que aqueles 7 irmãos arregaçaram as mangas e foram servir. Talvez se não fosse esse problema, talvez se não fosse esse pecado, todos esses que eu li aqui, Estevão, Nicador, até o Timão, Nicolau, estariam sentados na igreja de braços cruzados, ouvindo a palavra e dizendo amém, apóstolo Pedro, amém. A necessidade que apareceu naquela igreja, o problema que apareceu naquela igreja se tornou uma oportunidade de serviço. É aí que Satanás foi envergonhado. O problema, o pecado foi transformado, foi confessado, foi mudado, e ao invés agora de irmãos que estavam cheios do Espírito Santo, mas assentados, que eram de boa reputação, mas sentados, que eram cheios de Bíblia, mas sentados, agora eles se levantaram e mãos à obra, e Filipe e Estevão vão se tornar os grandes evangelistas da igreja. A gente vai ver a história de Estevão semana que vem. Irmão, se você está vendo um problema aqui na igreja, você está vendo algo complicado aqui na igreja, o caminho não é murmurar, o caminho não é ficar fofocando, o caminho é dizer, Senhor, eu estou vendo isso, usa a minha vida para resolver esse problema. Eu estou vendo uma necessidade, Senhor, ali. É fácil a gente dizer, é o ministério que faz isso, é aquele que faz aquilo, mas nós temos que agir, irmãos. Nós temos que pegar essas oportunidades e abraçá-las e servi-las. Nós temos uma necessidade, várias na igreja, vou citar uma. Juniores, nós temos uma faixa etária aqui de juniores. Nós temos as crianças, aí depois os adolescentes, jovens. Adolescentes estão indo bem, tem um líder. Jovens, os jovens da nossa igreja é montanha-russa, né? Ora eles estão lá em cima, ora eles estão lá embaixo, mas estão indo. Nós temos homens, os homens também são assim, né? Ora está bem, ora está mal. Só as mulheres que sempre, ó. Eita mulherada, o que seria da igreja sem vocês, né? Mas nós não temos ainda pessoas para servir no ministério de juniores. Eu já vi essa necessidade. Falta pessoas. Falta pessoas na igreja.
É fácil talvez você como pai dizer, não tem nada para meu filho aqui, nessa idade, eu vou para outra igreja. Difícil é você dizer, eu sou a resposta de Deus, eu quero me preparar, eu vou ajudar, não só meus filhos, vou ajudar os juniores da minha igreja, eu vou servir, ou aqueles irmãos, dizendo, não pode pastor, vamos, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero me dedicar, eu vou cuidar dessas meninos e meninas, eles não vão ficar aí na igreja, de um lado e para o outro, porque eles não são mais crianças nem adolescentes, estão no vácuo. Minha oração é que o Espírito Santo levante pessoas aqui, para esse ministério. Segunda consideração, irmãos, aliviem o ministério pastoral. Me ajudem a manter o foco de ser o pastor dedicado à palavra e à oração. Não é que eu estou correndo de serviço. Nunca corri de serviço, de trabalho. O meu caso tem que ser o contrário, né? Eu tenho que puxar para eu não trabalhar demais. Mas tem coisas na igreja, irmãos, que vão me roubando o meu tempo de oração e o meu tempo de estudo. Me ajudem a me manter no foco. Me ajudem a colocar isso como prioridade. Porque Satanás quer roubar isso de nós. Questões do ministério, fala com o líder do ministério, não precisa falar para mim. Questões burocráticas, fala com a diretoria, não precisa falar para mim. Eu vou saber depois, que eu vou reunir com eles. Alguém está precisando de cesta básica, nós queremos ajudar, mas eu já falei para vocês, falem com os seminaristas da igreja, eles estão cuidando do ministério de misericórdia. Está precisando de alguma coisa para o evento da igreja? Fala com o ministério de evento. Não precisa falar comigo, porque senão vocês vão me colocando carga. E irmãos, eu tenho que preparar a escola bíblica dominical para quarta-feira. Eu tenho que preparar o sermão. Eu tenho que aconselhar. Eu tenho que visitar os enfermos. Eu tenho que atender os novos membros. Eu tenho que manter a visão da igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ver aonde Satanás está querendo infiltrar e atacar a igreja, eu preciso confrontar aqueles que estão em pecado, eu tenho tantas coisas a fazer, coisas espirituais que eu tenho que fazer, mas se eu deixar essas coisas que eu como pastor tenho que fazer, para fazer as outras coisas que vocês podem fazer, Satanás vai tirar vantagem do nosso meio. Me ajudem, é um pedido de ajuda, para eu não sucumbir, para eu não ser massacrado, para eu não perder a visão, para que vocês tenham aqui um pastor bombeiro, nada contra os bombeiros, pastor bombeiro é aquele que só apaga fogo, eu não fui chamado para isso, irmãos, eu fui chamado para ensinar, pregar, orar, visitar os irmãos, aconselhar, dar visão para a igreja, liderar a igreja espiritualmente. Esse é o meu trabalho. Façam o trabalho de vocês. Nós cantamos aqui o hino 410. Gozo, paz e felicidade tem quem serve ao nosso Deus. Talvez a sua vida está muito monótona. Talvez a sua vida está muito chata. Talvez a vida está muito deprimida. Talvez a sua vida está muito carnal. Você só pensa em dinheiro, trabalho, não sei o quê. Se envolve com as coisas de Deus e você vai ver que esse hino traz uma verdade da Bíblia. Quando nós servimos ao Rei, nós temos gozo, nós temos paz, nós temos felicidade. Irmãos, tem gente para ser visitada, tem gente para ser discipulada, tem gente para ser evangelizada, tem serviços burocráticos na igreja, tem serviço de estrutura da igreja, tem serviço dos ministérios, tem eventos na igreja, o aniversário da igreja está chegando, precisa de mão de obra, estão tantas coisas acontecendo, os juniores precisando, e se você está vivendo uma vida monótona, uma vida carnal, só pensando nas coisas, os afegãos estão chegando aí, se lance na obra do Senhor. Amém, Deise. Vou dar 10 trabalhos para Deise essa semana. 10 visitas, a gente já tinha combinado isso. Amém.
Só a Deise vai dizer amém? Amém. Gozo, paz e felicidade tem quem serve ao Rei. Faça com alegria o que Cristo está colocando em suas mãos. E vamos ser uma bênção.